Fala galera, tudo bom? Quem fala aqui é o instrutor Rodrigo. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula e iremos abordar sobre principais tópicos de anatomia e fisiologia nos primeiros socorros ou no atendimento pré-hospitalar. Nesse momento eu quero que você pause seu vídeo, dá uma parada no vídeo e eu quero que você faça o seguinte, uma atividade rápida para você e uma atividade que vem com uma pergunta. Você conhece seu corpo? A nossa dinâmica de agora vai ser o seguinte, você vai desenhar o teu corpo, vai desenhar um corpo aí, e você vai colocar aonde você acha que estão os órgãos. Por exemplo, você vai lá e vai desenhar um coraçãozinho. Onde que está esse coração? Pulmão, fígado. O que você conseguir identificar. Você vai lá, faz esse desenho, coloca os seus órgãos, e aí voltamos para ver até onde está o nosso conhecimento, para verificar em relação ao nosso corpo humano. Beleza? Daqui a pouco eu volto. Tamo junto. Dando continuidade ao nosso conteúdo, agora nós vamos falar um pouco mais sobre anatomia, né? O que seria anatomia? É a ciência que estuda a organização estrutural e a forma do corpo de seres vivos. Então, para a gente tentar entender como que é a parte da anatomia, Deus fez uma perfeição, né, dos nossos órgãos, um interligado ao outro, um funcionando de acordo com o outro, um trabalhando sempre em equipe um com o outro, e ao longo do tempo, né, nós iremos estragando o nosso corpo. Como? Alimentação, falta de atividade física, não cuidamos muito bem do nosso corpo, não dormimos direito. Então, com o tempo, nós vamos acabando prejudicando os nossos órgãos. Agora, voltado à questão de primeiros socorros, né, no atendimento pré-hospitalar, nós vamos estar conhecendo mais um pouco, né, cada estrutura do nosso corpo e verificando o que é que nós podemos fazer em caso da gente chegar numa situação e deparar com um trauma no abdômen, um trauma no tórax. Então, nós vamos agora entender um pouco mais sobre anatomia e o que fazer em cada trauma. Região do corpo, cavidades do corpo. O tronco contém 3 grandes cavidades. Cavidade torácica, encontra-se rodeada pelas costelas e separada da cavidade abdominal pelo músculo do diafragma. Cavidade abdominal, limitada no plano anterior pelos músculos abdominais, contendo o estômago, intestinos, fígado, baço, pâncreas e rins. Cavidade pélvica, espaço que encerra os órgãos pélvicos. Contém a bexiga, a parte do intestino e os órgãos reprodutores internos. Então, como percebemos, o nosso corpo ele é dividido, né? O nosso tronco ele é dividido. Então, em cada cavidade nós vamos entender como funciona e o que podemos fazer para diminuir o trauma da vítima, né? Da nossa vítima e até mesmo do nosso paciente. A abordagem de uma vítima deve seguir a metodologia XABCDE. Em vítimas de trauma, é fundamental suspeitar das lesões potenciais, eventuais lesões ocultas que não são visíveis, que afetam uma ou várias cavidades corporais e respectivos órgãos. O XABCDE do trauma, ele vai ser como se fossem os 10 mandamentos. Nós vamos ter que seguir. Nós chegamos numa determinada situação de trauma, de acidente, e vamos fazer esse mnemônico, né, que nós chamamos. Ou seja, nós vamos ter que começar a verificar cada letra, o que acontece com cada letra, qual o objetivo de cada letra, o que nós iremos fazer para que a pessoa possa solucionar o problema de cada letra. Então, o XABCD do trauma agora, ele vai ser uma coisa que nós não podemos esquecer, tá? Nós vamos ter que lembrar do XABCDE em todos os acidentes. Até que prove o contrário, a nossa vítima, ela está
com trauma, ok? E aí nós temos aqui os principais tópicos, né? Nós falamos lá sobre a divisão. E aqui nós temos cavidade craniana, cavidade vertebral, cavidade pleura direita e pleura esquerda, né? Nosso outro boneco, nós temos aqui cavidade do pericárdio, cavidade torácica, diafragma, cavidade abdominal e cavidade pélvica. Então, aqui nós percebemos a divisão, né? Se nós temos uma dúvida, o que acontece? Por que nós colocamos aqui a cavidade craniana? Porque quando nós temos um acidente, né? A primeira coisa que nós temos que fazer já no atendimento à vítima é uma estabilização da cervical, porque nós não sabemos, nós não temos visão de raio-x para saber se a cervical dele foi atingida ou não, se ele tem uma lesão ou não. Então, quanto menos ele movimentar essa cervical, melhor a estabilização dele, menos trauma irá ser aumentado nessa situação. E aí nós temos as outras cavidades, a cavidade torácica, a cavidade abdominal e a cavidade pélvica, que nós iremos trabalhar ponto a ponto. Lembrando mais uma vez, e isso vai ser corriqueiro, nós vamos fazer em todas as cavidades o XABCDE. Nós vamos fazer a identificação da lesão, a identificação do trauma e entrar com a solução. Então, nós temos que conhecer um pouco mais sobre cada cavidade, ok? Agora nós iremos falar sobre a divisão dos quadrantes, né? Quadrante superior direito, lobo direito do fígado, vesícula, cabeça do pâncreas, duodeno, cólon ascendente e transverso. Quadrante superior esquerdo, lobo esquerdo do fígado, estômago, baço, corpo do pâncreas, cólon, transverso e descendente. Quadrante inferior direito, cego, apêndice, cólon ascendente. Quadrante inferior esquerdo, sigmoide, cólon descendente. O porquê dessa divisão? Essa divisão é para facilitar para quando as pessoas forem identificar os profissionais da área de saúde, né, tanto no atendimento pré-hospitalar como no atendimento intra-hospitalar, para eles identificarem aonde é que está a lesão, né? Então eles pegam muito pela relação do quadrante. Foi no quadrante superior direito, esquerdo, no inferior, que aí eles já vão saber mais ou menos aonde é que quais são as partes, né, do abdômen que foi atingido. E aqui a gente começa a perceber muito bem. A gente traça uma linha imaginária, né, na reta do umbigo, corta, faz uma cruzinha lá no umbigo para saber onde estão o quadrante, cada quadrante e quais são os órgãos desse quadrante que especificamente nós estamos falando, né? Então nós temos aí, geralmente no quadrante, tanto inferior direito quanto esquerdo, quando nós temos lá um extravasamento de sangue, uma hemorragia interna, né? Extravasamento de sangue interno, logo percebe-se que a pele, né, que o abdômen ele fica roxeado, vermelho, dependendo da pancada, nós tivemos lá uma hemorragia interna. Então, a gente já começa, no nosso papel de bombeiros, a gente já começa a perceber o seguinte, olha, ele está com uma hemorragia interna porque a barriga está vermelha, está roxeada, porque a gente já começa a passar para o SAMU para saber qual é a conduta e o que é que eles vão fazer assim que chegar no local do acidente. E aí nós temos a coluna vertebral, né? É constituída por uma série de ossos, denominadas vértebras. Subdivide-se em região cervical, construída por 7 vértebras, região torácica ou dorsal, formada pelas 12 vértebras, região lombar, formada por 5 vértebras lombares, região sacro-coxígea, formada
pela união do sacro e do cóccix. Aqui é de suma importância a gente saber, em relação à coluna cervical, que a da coluna vertebral, que é por isso que em todos os acidentes que ocorrem, a estabilização da coluna cervical é justamente para diminuir essa movimentação da vítima referente à sua coluna cervical. Então, é de suma importância a gente chegar num acidente, após a identificação, já fazer uma estabilização correta da vítima. Porque quanto mais essa vítima movimentar, né, vou tocar de novo no assunto, nós não temos visão de raio-x, precisamos estabilizar essa vítima. Para quê? Para ter o mínimo de movimento possível. É que nós chamamos de restrição de movimento de coluna. Aqui nós temos um exemplo clássico, né, quando nós temos um acidente onde a pessoa, às vezes, ela tem um movimento muito brusco da cabeça, né, que nós chamamos o golpe de chicote. Ocorrência comum em acidentes por embate traseiro. Provoca uma hiperextensão traumática da cervical, da região cervical, podendo resultar em fraturas das vértebras, rotura dos discos, compressão medular e ou dos nervos raquidianos, estiramento ou torção de músculos, tendões e ligamentos. Então, o que nós temos que ficar muito atento, né? Uma vítima que, de repente, ela tenha esse golpe de chicote, ela pode ter dois movimentos. A hiperextensão, né, que pode acabar machucando muito a vítima, e isso é fazer com que a vítima ela tenha um movimento maior com a cabeça, a pessoa não consegue segurar o movimento da cabeça, porque o principal foco do nosso pescoço é fazer o equilíbrio, né? Então, a partir do momento que esse pescoço ele perde esse equilíbrio da cabeça, o peso foi maior, e ele tem uma hiperextensão, obviamente que nós vamos danificar várias partes, né, da nossa vértebra, ou seja, podendo levar a, a vítima ficar paraplégica, a vítima ir a óbito, justamente por conta de uma pancada involuntária, né? Ele pode tanto hiperestender, como ele pode hiperflexionar, né? Que é uma flexão também que acaba machucando a cervical. Tórax. As costelas podem classificar-se em costelas verdadeiras, 7 pares superiores de costelas ligadas ao externo por cartilagens próprias e individuais. Costelas falsas, 3 pares de costelas ligadas ao externo por uma única cartilagem. E a cartilagens e a costelas flutuantes, 2 pares inferiores de costelas que não se ligam ao externo. Então, se a gente for parar para analisar essa foto, e alguém quiser fazer a contagem, né? Então, nós temos a costela que, as verdadeiras, e nesse caso, né, nós temos que prestar muita atenção, porque às vezes pode atingir o nosso abdômen, né? Teve uma fratura na costela, ter uma hemorragia interna por conta da fratura que o osso perfurou o nosso fígado. Pode ter uma consequência também nesse sentido. Ou, de repente, a vítima começou a ter um caso muito sério, um agravamento na respiração. Por quê? Quebrou uma das costelas e perfurou o pulmão, né? Aí começou a entrar ar aonde não devia, né? Que é ali naquela região nossa da pleura. E aí começa o quê? A ter um pneumotórax, que é quando entra ar no pulmão, nesse espaço pleural. E aí, nesse caso, pode se agravar mais ainda, porque a vítima ela pode ter a traqueia, um pequeno desvio na traqueia também por conta disso, porque a partir do momento que o tórax começa a comprimir o coração, né, pode ter uma
um desvio considerável da traqueia, e aí nós temos que informar o resgate o mais rápido possível, para que eles possam chegar até o local, né? Aí vão ofertar oxigenação, de repente, dependendo da situação da vítima, vão entrar com intubação, por quê? Ele vai estar com as vias aéreas obstruídas. Então, tudo isso nós temos que fazer uma avaliação, principalmente quando é trauma no tórax. Membros superiores e membros inferiores. Os membros superiores são constituídos, cada um, por 32 ossos, encontrando-se divididos em 3 partes essenciais: o braço, o antebraço e mão. Os ossos que constituem o membro superior são clavícula, omoplata. A omoplata também é escápula, né? Omoplata, escápula é um órgão só, um osso só. Húmero, rádio e decúbito, carpo, metacarpo e falanges. Tá? Os membros inferiores são constituídos, cada um, por 31 ossos, e são habitualmente divididos em 3 partes: a coxa, a perna e o pé. Os ossos que o constituem o membro inferior são fêmur, que é o maior osso do corpo humano, rótula, tíbia, perônio, tarso, metatarso e falange. Há um estudo, né, que nós temos aí, cientificamente falando, que o osso do nosso braço que mais quebra é a rádio, né? Então, quando nós chegamos numa situação em que o osso dos braços, dos membros inferiores, dos membros superiores estão quebrados, e aí nós temos que tomar os cuidados previstos, verificar se está tendo, se foi uma fratura exposta ou não, o que eu devo fazer. A maioria das pessoas confundem muito em relação à fratura exposta. Se eu estou na dúvida, eu faço uma estabilização. Está tendo extravasamento de sangue, eu vou tentar estancar esse sangue. Nunca alinhar o membro para ser colocado um ao outro. Alinhar, posso. Nunca tentar encaixar. Então, nós temos essas dúvidas, principalmente em relação à fratura exposta. Então, para a gente sanar essa situação, e vocês podem verificar quando tiver algum tipo de acidente, e for acidente expostos, né? O que o SAMU faz? O que o socorro faz? Eles fazem um alinhamento. Quando tem como fazer esse alinhamento, eles fazem um alinhamento. Eles não fazem o encaixe do osso um para o outro, tá? Que fique bem claro isso, ok? O rádio é o osso mais frequentemente fraturado em indivíduos com mais de 50 anos, em consequência de queda sobre uma mão em hiperextensão, né? O que eu tinha acabado de falar. E aqui nós temos aqui a divisão, né? Nós temos a clavícula, e a clavícula é engraçada, porque quando a pessoa vai lá e quebra, né, ou desloca a clavícula, a maioria das pessoas, eles tendem a colocar a clavícula no lugar. Isso é muito perigoso, porque nós não sabemos qual é a gravidade dessa clavícula que saiu, ou que supostamente tenha sido ocasionado por um trauma, uma pancada. E aí, às vezes, as pessoas querem puxar, né? Querem voltar o osso no lugar. Então, tome muito cuidado em relação a isso. Eu já vi muitos casos que tentaram voltar um osso no lugar e aí acabaram, né, fazendo com que a pessoa fosse convidada para frequentar um centro cirúrgico para que ele pudesse fazer uma cirurgia, porque fizeram uma manobra totalmente errada, ok? Então, nós temos a clavícula, o omoplata, né, como eu falei que são conhecido também como escápula, né? Aí nós temos o húmero, que é o nosso osso do nosso antebraço, né, que nós chamamos, a rádio. A rádio, para quem tem dúvida, né, nós temos a nossa rádio, e aí nós temos o nosso dedão. O dedão, eu costumo falar que é a nossa antena da rádio. Então, todas as vezes que as pessoas tiverem dúvida
para saber aonde que fica a rádio, ou a una, né? Una ou o cúbito, né? É só você pegar pelo dedão, que é a nossa antena da rádio, e esse osso, né, que nós estamos vendo agora aí, esse osso mais comprido, é a nossa rádio, tá? O cúbito, ele passa a ser a nossa articulação, tá? Então, o cúbito, ele passa a ser a nossa articulação. É que vai fazer todo o movimento do nosso braço, cotovelo, punho, tá? E aí nós temos agora aqui o que nós, a divisão das nossas mãos, da nossa mão. Nós temos o carpo, né? Eu sempre costumo falar que o nosso carpo é o nosso calcanharzinho da mão, né? Esse é o nosso carpo. O metacarpo, que vem entre a nossa a mão e os dedos, né? O início dos nossos dedos. E aí nós temos aqui a nossa falange. 1, 2 e 3. A nossa falange, ela constitui vamos dizer, da nossa articulação dos dedos. A cada dobra do dedo é uma falange, né? Então, para que nós possamos familiarizar com os nossos ossos aí do nosso braço, né? Dos membros superiores. E aí nós vemos aqui agora para os membros inferiores. O fêmur, né? Que é o nosso maior osso do corpo, que está na nossa coxa, né? O rótulo, né? Que é o nosso joelho. Aí nós vemos a tíbia, né? Para quem tem dúvida da onde fica a tíbia, é a nossa famosa canela, né? E aí nós temos o nosso perônio, que fica no osso ao lado da nossa tíbia. E aí, como nós temos também nas mãos, os nossos pés também, eles são, têm os nossos ossos que eles também têm a denominação, que é o tarso, o metatarso, falange 1 e falange 2, tá? Porque nós só temos apenas duas dobras no dedo, né? Então, por isso que nós temos lá um tarso, metatarso, falange e a nossa segunda falange, ok? Músculos são os órgãos geradores de força que permitem o movimento. Então, sem essa força, nós não temos a nossa movimentação. E aí, o que acontece muitas vezes, e pode acabar nos trazendo muito malefício, né? É que acontece, quando nós falamos sobre músculo, às vezes nós temos uma fratura que o músculo ele acaba se rasgando. Ele acaba rasgando e aí ele incha por dentro e a pele fica toda, a gente consegue verificar porque a pele estica e às vezes ela tem uma ruptura e às vezes não. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, tá? Esse tipo de acidente. E aí nós temos aqui o músculo liso, músculo cardíaco e os nossos músculos esqueléticos. Sistema nervoso. Sistema nervoso encontra-se dividido em sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico. Sistema nervoso central, encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco cerebral, medula espinal. E o nosso sistema nervoso periférico, esse pode ser dividido em sistema nervoso somático motor, sistema nervoso somático, sistema nervoso autônomo. E aí agora no próximo slide nós vamos entender um pouco mais. Voltamos então a falar sobre os músculos, né? São os órgãos geradores de força que permitem o movimento. Então, todas as vezes que nós falamos sobre a musculatura, é tudo que envolve em relação à movimentação. E quando nós temos vamos usar um exemplo aqui, né, estiramento muscular, quando um jogador de futebol que ele começa a correr numa certa velocidade e de repente ele leva a mão na parte posterior da coxa, o que que acontece? É um estiramento muscular, né, que nada mais é do que uma ruptura da fibra do músculo, lesionando aquele local. Então,
O que acontece nesse local? Ele perde um pouco da sua potência, ele perde um pouco da sua força. E aí, ocasionando dores, né? Dependendo da situação, fica um período muito longo na recuperação. Pode ser um caso mais simples, como também pode ser um caso mais complexo. Falando agora um pouco sobre o sistema nervoso. O sistema nervoso ele encontra-se dividido em duas etapas: sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído de encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco cerebral, medula espinhal. Ele é o responsável por processamento e integração das informações. Então, o sistema nervoso central ele vai captar as informações e ali ele vai ficar armazenado também para qualquer situação, ele liberar essa informação para que a pessoa possa traduzir em algum movimento involuntário. Então, o sistema nervoso central, ele que é o responsável em processar as informações. E aí nós temos o sistema nervoso periférico, que está dividido em sistema nervoso somático, motor e sistema nervoso autônomo. Quando nós falamos de sistema periférico, nós estamos falando do quê? O sistema nervoso, ele traduz e o sistema é, nervoso periférico, ele vai entrar em ação. Ou seja, eu recebo uma informação e essa informação ela tem que ser processada e elaborada. E após, então é isso que faz o sistema nervoso periférico. Recebeu a informação e ele vai dar andamento na ação. Por exemplo, quando nós pegamos uma panela quente, né? Se a gente pega uma panela quente, o sistema nervoso ele já tem aquele entendimento e aí já vai nos conduzir, olha, aqui está quente, então eu preciso retirar o mais rápido possível minha mão. Esse movimento involuntário é o sistema nervoso periférico que faz essa ação. Aqui nós temos o esquema, né, do que nós acabamos de falar. Nós temos o sistema nervoso central, que é toda a parte do cérebro, incluindo a medula espinhal, e aí nós vemos lá o encéfalo. A estrutura mais importante do encéfalo são o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral, né? Conforme está traduzida na nossa figura. O cerebelo em três porções que controlam movimentos voluntários, o equilíbrio, a coordenação motora grosseira e a coordenação motora fina. Então, recebemos a informação, nós entramos em ação. Então, eles trabalham sempre interligados um ao outro. Quando nós falamos da perda do LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, né, através do nariz e pelo ouvido, indica a presença de uma fratura no crânio. Ou seja, nós temos que informar o SAMU o mais rápido possível. Algumas pessoas podem identificar esse líquido pelo nome de líquen, né, que também é a mesma função. Qual que é o principal objetivo dele? É uma barreira para proteger o sistema nervoso central. Então, quando há esse impacto no cérebro e começa a ter essa perda desse líquido, nós temos que informar o mais rápido possível ao SAMU, né, ou o Corpo de Bombeiro, dependendo da região que você estiver. Então, todas as vezes que tem esses travasamentos ou essa perca desse líquido, nós temos que informar por quê? É o cérebro perdendo o seu líquido que faz a proteção do sistema nervoso central. Aqui nós temos um outro esquema, né, do que nós acabamos de falar, o estímulo. O sistema nervoso periférico transmite a informação da periferia, ou seja, eu recebi a informação e vou começar a executar o que é que eu preciso fazer. O sistema nervoso processa, integra a informação da atividade mental e inicia as respostas. E aí ele vai falar assim, filho, tira a mão, tira o braço, opa, aí está quente ou aí está frio, e aí vem a resposta que nós vamos ter que tomar dependendo do que o sistema nervoso nos passou e do perigo que nós estamos correndo. Aí nós temos a resposta somática do motor, que é o músculo esquelético, e o sistema nervoso autônomo, que é músculo cardíaco liso e glândulas. Então, o sistema nervoso, ele toma conta de todos os órgãos do nosso corpo. Então, ele vai nos dar resposta em todos os nossos órgãos. Pele é o órgão que reveste o corpo e assegura as relações entre o meio interno e o externo. As suas funções
são múltiplas e diferentes, incluindo proteção, regulação da temperatura, sensitiva, excreção. A pele é composta de duas camadas, epiderme, superficial externa e delgada, e a derme mais espessa e localizada abaixo da epiderme. Então, nós temos um esquema aqui de pele que é todos os cuidados possíveis, né? O que eu mais gosto de relatar em relação à pele é a questão da proteção, né? A pessoa vai sair ao sol, colocar um protetor, ou se vai trabalhar muito tempo ao sol, colocar uma camisa de manga longa. Por quê? Muitas doenças ocorrem em relação a esse contato com pele e sol, ainda mais elas estando desprotegidas. Aparelho circulatório. O coração é o músculo com o tamanho de um punho, de mão fechada. A circulação é composta e mantida pela contração rítmica do coração, que impulsiona o sangue pelos vasos. Então, quando nós temos aqui, o coração, ele é, conforme nossa figura, ele é colocado, ele é um músculo que ele está dentro, né, protegido pelo tórax, que vem sendo as nossas costelas. Quando nós falamos sobre o ritmo do coração, aí nós temos que entender um pouco sobre quando ele está pressionado, né, quando ele faz a sua pressão, que é a sua sistolia, e quando ele dá aquele relaxamento, que é a nossa diastólica, pressão alta e pressão baixa. Nós temos muitos problemas de ritmo de cardíaco quando a nossa pressão e é quando o nosso relaxamento ele está ineficaz, né? Às vezes a gente ouve assim, a pessoa está com taquicardia. Ou seja, o coração está batendo rápido. A pessoa ele está perdendo muito sangue e o coração dele começou a acelerar. É justamente porque o coração tenta repor essa circulação sanguínea, fazendo com que não falte oxigenação nos demais, no nosso organismo, né? E aí, às vezes, pode ter essa aceleração e dependendo da quantidade de sangue que está perdendo, aí se torna insuficiente o trabalho do coração dele acelerar tentando repor, né? E aí, às vezes, pode ter uma parada cardiorrespiratória por conta disso. Aparelho respiratório. O aparelho respiratório mantém as concentrações de oxigênio e demais componentes dos fluidos corporais dentro de limites normais. O desvio de qualquer um destes parâmetros tem uma grande influência na frequência respiratória. Quando nós falamos sobre desvio, né, vamos colocar aqui uma situação que pode ocorrer. O pulmão foi perfurado, e aí começou a entrar ar, e aí ele vai comprimir. Quando ele vai comprimir o coração. E aí podemos ter o desvio da traqueia. Nessas situações, nós temos que chamar o mais rápido possível o atendimento de emergência para que eles possam fazer uma análise mais rápida possível e levá-lo ao pronto atendimento. Pode ser que na hora o médico resolva fazer uma intubação. É uma escolha do médico, porque de repente pode ser que não vá chegar até ao hospital se não fazer uma intervenção rápida naquele momento. E também por outras situações, como por exemplo, algumas doenças respiratórias, né? É, aqui nós temos a DPOC, que inclui efizema pulmonar e a bronquite crônica, né? DPOC nada mais é do que doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, pode ocorrer uma obstrução? Pode ocorrer sim, né? Às vezes, quando tem uma virada de tempo, né, principalmente as pessoas que têm bronquite, elas sentem muito essa temperatura. Aí nós temos a embolia pulmonar, que é a obstrução de uma artéria do pulmão, que também pode levar, também é considerada como uma DPOC, edema agudo do pulmão, e infecções e insuficiência respiratória aguda. Então, nós temos vários tipos de doenças que comprometem o aparelho respiratório, tá? Por exemplo, que nem essa infecção, né, que nós colocamos aqui, exemplo, a pneumonia. Qualquer tipo de fungos, vírus e bactérias que se multipliquem no pulmão, ele pode sim danificar essa questão dessa troca gasosa,
né, e levando uma insuficiência respiratória, que é isso. Uma pessoa que tem uma insuficiência respiratória, que está com falta de ar, é porque ele está tendo uma dificuldade na troca gasosa. Então, pode-se considerar também que o aparelho respiratório ele está com algum tipo de trauma e que podemos solucionar, e temos que solucionar esse problema o mais rápido possível, tá? Aparelho digestivo. É formado por um conjunto de órgãos cuja função é transformar os alimentos por meio de processos mecânicos e químicos. O fígado pode sofrer uma rotura facilmente, pois é um órgão grande, fixo e frágil, ou pode ser lacerado por uma costela fraturada. A sua rotura ou laceração provoca uma grande hemorragia interna. A nossa grande preocupação quando nós estamos num acidente é saber se o tórax foi atingido e se esse tórax não teve uma perfuração no fígado através de uma costela quebrada. Geralmente, quando nós temos lá, né, uns sinais, verificamos lá que no abdômen está vermelho ou arroxeado. Provavelmente deve ter tido uma hemorragia interna e aí precisa de uma intervenção muito rápida, tá? É nesse momento que, quando a pessoa tem uma perda sanguínea considerável, ele pode ficar com a consciência abalada, né? O neurológico abalado, ele pode ter uma hipotermia, por quê? Queda de temperatura. Quanto mais a pessoa perde o sangue, que também o objetivo do sangue é manter a nossa temperatura, além de fazer o transporte do oxigênio para os demais órgãos do nosso corpo, ele também pode, não aquecendo mais, a pessoa começar a entrar em hipotermia. E é por isso que é de suma importância, nesse momento, visualizamos lá que a pessoa está tendo uma hemorragia interna, cobri-la o mais rápido possível até aguardar a chegada do SAMU e comunicá-los o que é que ocorreu com a vítima. Tá? Então, todas as vezes que nós temos lá uma ação, chegamos no local, fizemos a estabilização e fizemos o diagnóstico que ela está tendo uma hemorragia interna, essa intervenção ela tem que ser o mais rápido possível, porque é uma vítima que vai ter que ir para um centro cirúrgico para cuidar desse ferimento o mais breve possível. Aí estendemos as nossas dúvidas e perguntas e desabafos, né, para que nós possamos juntos construir as informações que possamos estar multiplicando o nosso conhecimento. Beleza?